Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é oficial no São Paulo, atacante Mariano Dias do Real Madrid aceita contrato para jogar no São Paulo. Vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo bem bacana, né? Tem também situação do Lucas Moura, Luca, tem também Cedric Soares, tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de informações e notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem não é inscrito ainda, se inscreve aí e ativa as notificações, que é tudo de graça, para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu te digo que vou trazer vídeos sempre para vocês e vão deixando o like. O like dá mó moral, gente. É tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Posso fazer com essa moral? Gente, te digo, bora pro vídeo, tem muita coisa. Bora pro vídeo, gente, mas não pode faltar, né? Antes, vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo. STFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, notícia, né? Novidade muito preocupante envolvendo o Lucas Moura, jogador em que nós já estávamos esperançosos em contar com ele. Neste momento, ninguém sabe o que está acontecendo de fato, de verdade, com o Lucas Moura. Prestem bem atenção nisso, galera. Nós tínhamos uma ideia, uma ideia mesmo, né? Uma esperança, uma previsão do Lucas voltar nos próximos jogos. Agora, o jornalista Arnaldo Ribeiro falou que talvez nem contra o Náutico. Ou seja, ninguém tem ideia de prazo de retorno tanto do Lucas Moura quanto do Oscar, e isso é seríssimo, né? São Paulo vive momentos seríssimos com o treinador e precisa dos principais jogadores nas próximas etapas de todos os campeonatos, né? E principalmente da Libertadores. Jogos em que muito provavelmente nós não poderemos contar tão cedo com o Lucas Moura e Oscar. Aí precisamos que dê cada vez mais certo o time de São Paulo, com o Matheus Alves, com o Lucas Ferreira, o André Silva se estabeleça aí, né? Tem também o Ferreirinha, que tá jogando uma barbaridade. Uma coisa boa de nós pensarmos, né, é de que se o Caleri não tivesse se lesionado seriamente, né, São Paulo, o Caleri não sairia do time titular. Isso é o que nós vemos, né, que a gente imagina do trabalho do técnico Luiz Ubeldia. Só que a gente viu na pele, né, que é difícil para ele mudar, é difícil para ele alterar. Então, muito provavelmente o André Silva não jogaria. E assim, independente do Caleri agora, do André Silva, o time ficou melhor, deu a entrada do André Silva ali como centroavante, né? Deu uma mobilidade muito bacana no ataque de São Paulo, que a gente custa a acreditar que seria meramente testado se não fosse com as lesões e os desfalques repentinos que o São Paulo teve, do próprio Caleri, do Oscar, do Lucas, mas ainda bem que o time tá jogando, é uma coisa que nós esperávamos que melhoraria, né? Tirando o Luciano de meia, tirando o Caleri um pouquinho. Caleri precisava de um banco, né? Infelizmente ele se lesionou, esperamos que ele retorne o quanto antes, né? Mas o Caleri, independente da lesão, ele precisava sentar um pouco no banco, vinha numa má fase horrorosa. Então, e nós já imaginávamos que o time melhoraria sem esses jogadores, e principalmente com a ascensão, com o espaço que estão pedindo os jogadores da base, como o Lucas Ferreira, Matheus Alves e o Rian Francisco, que também nós esperamos muito, mas não tem oportunidade nenhuma no time de São Paulo. E o Ferreirinha, grata surpresa, né? É um jogador que também a gente tem a ideia, a impressão de que não jogaria de jeito nenhum se não fosse os desfalques, e tá aí. Hoje ele se não for o melhor jogador de São Paulo, ele é um dos melhores. E a gente sabe que seria difícil, né? Se o Oscar e o Lucas tivessem aptos a jogar, o Luciano continuaria no time e o Caleri também, se não tivesse se lesionado. Então, é uma grata surpresa. O São Paulo deu pelo menos, né? Esses jogadores entraram e estão correspondendo à altura. Galera, o São Paulo, excelente notícia em relação ao Cedric Soares, isso é maravilhoso, né? Não tínhamos lateral direito há muitos anos no São Paulo Futebol Clube. Tivemos algumas passagens, mas assim, situações muito turbulentas. Juan Fran era um cara que eu particularmente gostava, mas chegou muito velho, jogou muito pouco no São Paulo. Fora esses 5, 6 anos, né? Mais ou menos 5, 6 anos do Igor Vinícius. Vários jogadores aí que, nossa, horrorosos. Pires, né? Era muito Bruno, era ridículo, né? Era infelizmente ridícula
a lateral direita do São Paulo, e agora nós demos uma acertada bacana, uma boa acertada com o Cédric Soares. Também é um jogador que nós ligamos no sinal de alerta em relação a físico, em relação à idade e físico, mas tem correspondido. Ele dá uma cansada, mas para jogar até os 70, ali 75, está conseguindo. Então é muito bacana. São Paulo, para mim, resolve a situação na lateral direita. Agora temos notícias e informações de que o Igor Vinícius, a diretoria entende que se encerrou o ciclo do Igor Vinícius no São Paulo e não irá renovar o contrato no final, né? Agora em dezembro de 2025, que para mim é uma belíssima notícia. Já sobe o Mike, né? Já sobe o Mike para compor o elenco, para jogar junto ali com o Cédric, que já mostrou ter qualidade, e o Mike não é tão novinho assim, tem acho que 20, 21 anos. Já não é um menininho de 17, 18 anos. Já é um jogador que tá já na transição boa ali pro profissional e já mostrou ter qualidade para isso. Então, com isso, a gente resolve. O São Paulo conseguindo renovar com o Cédric Soares, a gente resolve o problema da lateral direita que há muito não tinha resolvido. E o Cédric Soares é uma coisa bem interessante, bem bacana, com o contexto, né? O contexto atual, com tudo que nós estamos vendo em relação, com tudo que infelizmente tem acontecido no São Paulo, em relação financeira, né? Que o Cédric Soares ele é um jogador que beira o ideal. Você traz um cara de nível Europa, que já jogou junto com o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa lá, é um cara de muita bagagem, de grandes clubes também, passou por grandes clubes da Europa e veio em uma forma bem bacana, né? Um cara que veio basicamente de graça, em que o São Paulo só teve que acertar talvez bônus ali e salário. Então é um jogador que para mim resolve demais a situação do lateral direita e merece peso 2 isso, porque há muito, não era uma posição que o São Paulo tinha, né? Sempre teve bons jogadores e não estava se acertando. Há muito tempo o São Paulo não tinha lateral direito. É uma coisa assim absurda. Acho que desde o Ilcinho, que o São Paulo não tinha mais lateral direito. Acho que o Ilcinho foi o último dos bons, né? O resto que veio aí eram coisas assim, situações vexatórias. Então, eu particularmente adoro o Cédric Soares. Para mim, o São Paulo tinha que renovar sim, esse cara tem que renovar sim. E deixa a opinião de vocês em relação a isso. O São Paulo, nesse momento, corre para renovar e muito provavelmente ficará com o Cédric Soares. Mas deixa nos comentários aí quem quiser a opinião de vocês, se gosta ou se não gosta do Cédric Soares. Eu particularmente adoro, tá? Eu particularmente adoro. Não é o melhor do futebol brasileiro, mas diante do contexto eu acho muito, muito bacana. Veio basicamente de graça e tem jogado muito bem, e só de tirar o Igor, só de a gente não ter que jogar com o Igor Vinícius, pra mim é uma baita vitória. Galera, é oficial no São Paulo, Mariano Dias, atacante do Real Madrid, hoje sem clube, em uma situação completamente favorável para jogar no São Paulo. Isso para mim é uma situação muito espetacular também. Olhem aqui, ó, a matéria é do Bola VIP. Mariano Dias aceita contrato de produtividade para jogar no São Paulo e aguarda a proposta oficial. Oferecido, Mariano Dias aceita contrato de risco para jogar no São Paulo e chegar bem na próxima Copa do Mundo. Ele é ex-atacante do Real Madrid. Ele estava há muito tempo parado, é um cara que estava há muito tempo sem jogar, sem ritmo. E ele tem dupla nacionalidade. Ele é espanhol e ele é da... Nossa, eu não sei como é que fala, né? Quem nasceu na República Dominicana, né? O que é quem nasceu na República Dominicana? Bela pergunta, né? Mas ele tem dupla nacionalidade, espanhol e República Dominicana aí. A República Dominicana, se eu não me engano, é onde é a mãe dele, né? A nacionalidade da mãe dele. Ele jogou lá e jogou bem. Esse cara, gente, prestem bem atenção, ele é centroavante, né? Ele pode jogar em qualquer lugar de atacante, mas ele é centroavante. E ele tem 31 anos. Esse daqui eu traria agora. É uma situação bem delicada. O São Paulo quer trazer jogadores no perfil do Cédric Soares, pelo menos agora para centroavante. Como a lesão do Caleri é recente, né? O São Paulo quer um centroavante agora. Nós temos o André Silva e poderia jogar com o Rian, né? Rian dá conta do recado, mas a diretoria quer jogadores contratados, né? A gente vê aí, entende que a diretoria do São Paulo quer jogadores contratados para jogar as etapas finais, por exemplo, da Libertadores. E esse cara, para mim, seria um baita nome em um contexto de bastante análise. Ele vindo sem clube, de graça, tipo o Cédric Soares, pagando um bônus e acertando o salário com esse cara, eu adoraria o teste. Falam que esse contrato, o São Paulo aceita o cara aí, mas, gente, bastante na base ainda da especulação, tá? Mas bem forte, estão falando dele bem forte. Eu adoraria.
Falam que o São Paulo, para realmente trazer esse cara, o São Paulo iria fazer uma análise um pouco mais rigorosa do estado físico dele. E aí vocês vão falar, te digo, mas se ele é bom, se o cara tá nessa pegada toda, por que ele não tá lá na Europa? Por que não tem clube da Europa interessado? Realmente, o estado físico do Mariano Dias versus os jogos que ele tem feito, contra tudo que ele tem feito, realmente preocupa. Mas o São Paulo, se não arriscar valores, se não arriscar grandes valores, né, como não foi com o Cedric, que o São Paulo chegar e não pagar nada, analisar o cara para simplesmente falar, ó, o departamento médico lá, né, o departamento físico chega e fala, ó, dá para jogar. Dá pra jogar alguma coisinha, porque ele tá jogando na seleção da República Dominicana. Aí fala, dá pra jogar, dá pra arriscar alguma coisinha. Colocar esse cara de graça, colocar um cara que jogou no Real Madrid, ficou anos no Real Madrid, independente se ele é bichado ou não, ter um cara desse no elenco, mesmo que de graça, pode ser um baita negócio. Principalmente, né, uma vez que nós vemos que seria um reforço interessante, porque o Zubeldia, nós entendemos que ele odeia usar a base, que ele só colocou, né, que ele só tá colocando o Alves, Lucas Ferreira, porque ele tá sem o Oscar e o Lucas, e o Luciano não dá mais para jogar de meta-crente. Inclusive tem boa notícia em relação a isso, né? Parece que o Luciano virou banco, né? Vamos torcer. Eu não acredito muito nisso, mas tomara, né? Porque o Luciano não pode jogar de meia-atacante. Inclusive nós temos atacantes também. Na ausência do Caleri, se não tiver ninguém, pode pôr o Luciano. O Luciano não é nem em lugar nenhum, ele é atacante. Mas voltando no Mariano Dias, a reportagem aqui do Bola VIP, se eu não me engano, do Alexander Vieira. Olha que coisa maravilhosa. De novo, gente, Mariano Dias aceita contrato de produtividade para jogar no São Paulo e aguarda a proposta oficial. Parece que foi assim, ó. Ele foi oferecido, aí o São Paulo não queria a princípio, aí falou, não, peraí, vê aí e tal, porque os agentes dele, né, pelo que a gente tá vendo, os empresários dele entendem o São Paulo ser uma baita vitrina para colocar ele no mercado, para colocar ele em atividade novamente, né, então eles querem o São Paulo. Querem o São Paulo, é o Mariano Dias que quer o São Paulo aí, e o São Paulo, não sei, calma, o São Paulo falou, não, deve estar morto. Mais ou menos isso, né? Aí o São Paulo jogou um contrato de produtividade aí, aparentemente bem favorável para o clube, e o cara aceitou. Então do nada isso aí, parece que o São Paulo tá com a faca e o queijo na mão realmente para trazer esse Mariano Dias. Eu gosto, gente. Eu gosto porque se o cara não tiver condição nenhuma de jogo, continua com o André Silva e tem o Rian. O Rian tá para estourar. Nós temos nosso centroavante já. E na pior das hipóteses, o André Silva não tá bem, o Rian, esse Mariano Dias, caso chegue aí, muito provavelmente chegue no São Paulo, eu vou apurando, trazendo para vocês, pô, Luciano. O Luciano joga muito melhor de atacante, de centroavante do que de meia. Esse Luciano de meia não pode mais entrar no São Paulo. Então, eu queria que o Luciano fosse embora, tá? De verdade. Mas para não perder o investimento, para não perder o jogador, põe ele de atacante, põe ele de centroavante. Se precisar dele em algum jogo agora de Brasileiro Libertadores, enquanto tem a lesão do Caleri, enquanto tá contratando. Mas esse Mariano Dias, galera, eu sei, muitos vão me criticar. Eu te digo, você que esse jogador mais velho, esse jogador bichado, eu gosto. Nessa condição de chegar no free agent, né? Agente livre, chegar sem clube, fazer uma contratação tipo do Cedric Soares, em que o São Paulo pode analisar todo o histórico, todo o perfil do atleta, do jogador, para colocar depois. Aí eu gosto e não gastando relativamente nada. Aí eu gosto, mas eu queria saber a opinião de vocês. E nós temos outro jogador surgindo, outro jogador que o Zubeldia deu até um beijo para colocar, né, antes de entrar, uma cena belíssima, né, uma cena bem bacana dele dar um beijo ali, um beijo bem carinhoso no Luca, ponta esquerda, né, e não entrou o Luca. Não entrou o Luca para jogar, ele desistiu ali e ia entrar no jogo contra o Santos, ele acabou não colocando. Não sei porquê, né? Porque se ele tivesse substituições geniais, eu entenderia o Luca não entrar, mas as substituições dele são ridículas, né? A gente vê que eu entendo dele recuar o time. Pra mim, tá, ele tá com medo de perder o emprego, ele quer ressegurar o resultado, e ele tem esse perfil de recuar, de jogar nessa retranca e tentar a sorte. Só que o Rafael, se não fosse o Rafael, a gente teria perdido vários desses jogos que empatou, né? Felizmente ganhamos contra o Santos, e eu não entendi porque ele não quis colocar o Luca. Se as substituições dele fossem estratégicas, se fossem substituições maravilhosas, que nós víssemos influenciando diretamente todos os jogos, beleza,
ele não colocar o Luka. Mas as substituições dele são ridículas, né? Ele troca os laterais a todo momento. São substituições ali que geralmente pioram o time. Então eu não entendi o Luka não entrar. E o Luka é um jogador que nós estamos esperando. Ele é da mesma safra do Rian Francisco, do Matheus Alves, do Lucas Ferreira, do Mike, do Negruti. Então, nós estamos esperando um baita, não é errado nós esperarmos um baita futebol do Luka também. Ponta esquerda, eu sei, nós discutimos isso na live, né, e foi bem bacana. Muitos de vocês, eu falei, ele é ponta esquerda. O Juba falou, o Luka pode jogar de meio atacante, e muitos também falaram que ele é meio atacante. Mas eu gosto bastante do Luka na ponta esquerda. Acho que o São Paulo poderia usar. O Ferreirinha realmente está se desgastando demais. Além de estar jogando demais, está se desgastando muito. Então eu colocaria o Luka como reserva do Ferreirinha neste momento. Quando não tiver ninguém para entrar, eu colocaria o Luka como reserva do Ferreirinha e provavelmente nós podemos contar com o Luka nos próximos jogos. Era para ter entrado contra o Santos. O Zubeldia desistiu da alteração, mas é outro jogador que tem tudo, né? É o ponta que já é nosso, é um jogador que já é nosso e tem tudo para despontar, tem tudo para ser mais um craque dessa safra espetacular e maravilhosa que a base do São Paulo vem revelando, vem trazendo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Acho que em termos de time, tá muito bom. Olha os novos nomes que nós estamos falando. Então, independente dos desfalques, que são chave, né? Olha os nomes que nós estamos falando. Eu acho que é uma situação para nós comemorarmos demais, pelo menos em relação a jogador, time e elenco. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.